Pronto, estamos de volta aqui na live do Ari, segunda-feira, dia 25 de julho. A gente começou a fazer essas lives todas as terças-feiras, né? Era live de terça, e aí quando entrou as férias, a gente conseguiu aí fazer uma ampliada, né? Deu uma ampliada na programação para poder atingir mais pessoas. Então, boa noite aí a presença da galera. Sejam bem-vindos. Vamos ver aqui se agora eu consigo. Estava falando com a Cristina. Se a Cris agora consegue entrar, que é o mais difícil é que eu não estava conseguindo convidá-la. E agora deu certo. Ó, a Cris entrou. Cris, agora se você estiver me ouvindo, eu mandei um convite para você aí, para você aceitar entrar na live. É só você dar ok, aceitar, que tá tudo certo. Hoje, a pró-reitora acadêmica da Unisanta e também ex-diretora de pós-graduação, continua ainda respondendo aí por toda a parte acadêmica da universidade, PhD em administração. A Cris é uma grande amiga, é minha chefe, né? Lá no curso, no MBA em gestão de pessoas, ela que é criadora, né, fundadora do curso, entre outras tantas coisas. Vamos ver se ela consegue agora aceitar aqui. Eu já te mandei o convite, Cris. Agora você tem que estar me ouvindo, que agora você já está aqui no espaço, no ambiente, né? Senão eu vou ter que fazer uma live solo aqui. E tanta gente bacana, olha, Daniel Monteiro, que está no Pessoas de Valor esse final de semana. Daniel, obrigado aí pela tua audiência. Irene, que participou do último Marca Pessoal, muito bacana, né? Só gente do bem participando aqui, muito legal. A gente está fazendo aí uma série de lives de segunda a quinta, convidando pessoas incríveis, além de pessoas de valor também, né, que está no final de semana na Santa Cília TV e que também está lá no pessoasdevalor.com.br. Vamos ver agora se a Cris consegue entrar aqui. Agora já foi mandado o convite, Cris. A gente fica naquela de, é fácil, mas fácil quando você já está acostumado, né? A gente vai falar sobre liderança hoje e uma das coisas que a gente fala muito em liderança é o estilo, né, de cada um, porque às vezes a gente tem assim, como eu posso dizer, um monte de preconceitos, vamos dizer assim, né, de paradigmas, de modelos de liderança, e a gente acaba seguindo, né, esses modelos e achando que os nossos modelos são os melhores. A gente até falou um pouquinho nisso na última imersão, que aí vamos lá. A Cris está aqui de novo, só um minuto. A Cris, a, a Cris está com um problema de conexão, ela escreveu aqui, né? Você consegue me ouvir, Cris? Se você estiver me ouvindo, você já está na live, eu te mandei um convite, e aí a gente. Cadê Cris? Legal. Cris, se você me ouve e me vê, o que acontece? Eu te mandei um convite que você vê lá nas mensagens, né? Aí você clica para aceitar, porque como você está aí na live, aí eu convido, vamos supor, se eu convidar qualquer pessoa que está aqui assistindo, né? Mandar um convite para essas pessoas,
automaticamente o vídeo delas abre, né? E aí elas entram aqui ao vivo. Não tem problema, fica tranquila, tá tudo bem. A gente tá com o pessoal aqui tudo de casa, é só ver lá o convite. Às vezes acontece isso mesmo, se você está me ouvindo bem, tá tudo certo. Agora a gente quer te ouvir também, te ver. E aí, nesse caso, só precisa você aceitar o convite que já foi aí para você. Eu não tenho nem como te convidar de novo, Cris, por incrível que pareça, tá aí como colocar. Vamos ver se você consegue aí. Tá nas tuas mensagens, né? Normalmente você tá na live e aí aparece. Ou se você quiser, na tua frente aí você tem uma câmerazinha bem na tua frente, você está assistindo, clica na câmerazinha que está na tua tela, que dá no mesmo também. Aí você faz o convite para entrar aqui na live, que nem às vezes as pessoas estão assistindo e aí as pessoas querem participar, elas clicam na câmerazinha que tem bem na frente, né, do celular, celular na vertical, essa câmerazinha está na parte inferior da tela. Tem uma câmerazinha com sinal de mais. E aí você clicando nessa tela, nessa figurinha, você também me manda um convite aqui que eu aceito imediatamente. A gente já teve várias personalidades, né, durante esses quase um mês, né, já, 20 dias, agora a gente finalizando essa semana. Hoje a Cris, amanhã Ivelise, quarta-feira Rita e quinta-feira Deral, quer dizer, tá um grupo muito forte, muito legal, né? A gente conseguiu ter aí convidados excelentes nesse mês de julho com essa proposta de fazer lives convidando, né, pessoas, personalidades. Vamos lá, Cris, tentando entrar aqui. Senão a gente, se tiver problema, como eu falei, é só você clicar no sinalzinho de mais. Hoje é sobre liderança, Toninha. Falando sobre liderança e não só liderança no mundo corporativo, mas liderança como um todo, né? A gente tem uma coisa que eu sempre falo, que quando você está liderando alguém, né? A gente tem um MBA em desenvolvimento de gestor de pessoas, né? Na Unisanta que a gente leciona lá e a Cris é minha chefe, inclusive, né? Mas a gente é a líder lá que toca o curso, além de ela ser também pró-reitora acadêmica. Mas uma coisa que a gente sempre fala, né? Em sala de aula, tal, mesmo em outras especializações, que liderança é uma somatória de competências, né? E aí a gente vai trabalhando, né, essa coisa, né? De repente tem lá o, sei lá, o líder que é o líder-chefe, né, que é aquela coisa mais autoritária, aí você tem um líder que é mais claro. Eu gosto muito de citar o Paul Adler, que fala de liderança, que ele coloca, né, como clareza na comunicação, né, coragem e humanidade, né? Eu gosto muito desse tripé. É muito simples, mas funciona bastante quando se trata de liderança, né? Porque aí fica uma coisa mais transparente. Ó, vou mandar de novo um convite para a Cris, ver se ela aceita aqui, mais uma vez. A Cris não está muito habituada, né? Até falei, a gente fazendo no Instagram, até deu um suporte à tarde para ver se precisava algum detalhe, mas pelo que eu percebi, ela conseguiu entrar, tal, na conta, então estava tudo certo, né? Aí agora a Cris já está interagindo. Então vamos lá. Se tiver problema, a gente vai marcar. Também não tem problema algum, a gente marca para um outro dia essa live. Afinal, né, a internet tem dessas coisas também, né? E aí agradeço, né, a presença de vocês. Vamos dar só mais uma última oportunidade aqui. Senão também não vou ficar enrolando ninguém aqui, né? Vamos convidar novamente a Cris para ver se agora dá certo. Toninha, obrigado, Toninha. Realmente, se fosse para fazer uma live sozinho, né, sobre liderança ou sobre qualquer um dos assuntos, é bem tranquilo, né? É que como a proposta justamente dessas semanas é trocar uma ideia, né? Então sempre tem um convidado e são convidados excepcionais, né? Pessoas incríveis. Às vezes acontece. Eu na segunda-feira passada, por exemplo, fiz a live com o Jorge, a gente falando sobre astrologia.
e eu estava no hotel, né? Estava fora e eu estava preocupado com a internet de lá. E aí acabou que deu tudo certo, né? Acessei o Wi-Fi, mas até um pouco antes de entrar na live, a internet lá estava horrível. E o meu celular, a internet celular lá, era muito ruim, né? Ah, agora sim, ó. Pronto, vamos lá, vamos ver se agora dá certo. Agora vai dar certo, hein, Cris? Quem sabe agora vai entrar aqui e a gente consegue uma, uma tentativa. Pronto. Caramba! Vendo? A gente pode começar a falar sobre os desafios de um líder, né, Cris? Pode, sem dúvida. É assim mesmo. Super obrigado. Desculpe o transtorno, né? Imagina fazer um convite desse e aí dar essas dificuldades todas assim, me perdoe. Não, a internet aqui na minha casa é horrível, já fiz de tudo. Eu penei um bocado nesses momentos online aí, sabe? Uhum, E aí mudei, fibra ótica, fiz um fuzuê com a Vivo, porque no uhum, meu prédio não tinha fibra ótica. Achei que esse era o problema. uhum. Mas é que os técnicos, né, que vêm aqui, como eu moro aqui perto da praia, então é horrível, eu não consigo usar o celular dentro da minha casa. Né? Já Eu aumentei, sei. ampliei capacidade, tudo, mas é algo assim impressionante. Não tem jeito. E a gente tem uma coisa muito boa, né? Porque assim, a gente ficou os últimos 2 anos praticamente dando aula e fazendo reuniões online e precisando da internet. E por incrível que pareça, nos momentos mais, digamos, conflituosos que a gente precisava de internet, a internet nos abandona, né? É sempre assim, né? É incrível. É E a a, lei de Murphy mesmo. olha, eu pedi até desculpa para os alunos, né? Aí mudei para Claro, saí da Vivo, voltei para Vivo. Olha, vou te contar, tudo ruim. Mas Bem, também tem uma de ruindade qualquer forma, também. te agradeço, hein, Cris, pela tua presença aqui. Ó, já Imagina. tem gente falando aqui, ó, a Toninha falando que já tá te seguindo, tem gente, vai aumentar o número de seguidores do teu perfil novo, né? A Cristina, a professora Cristina falou, né, que ela já tinha um perfil, aí acabou criando um novo agora para poder entrar, porque ela não tem muito tempo para ficar navegando em Instagram, Não né? Porque mesmo. realmente a tua agenda, tua agenda é louca, claro. Cris, vamos começar quebrando esse gelo aí da tecnologia mesmo que acaba acontecendo tal, assim, acho que nada é por acaso, né? A gente está falando sobre um assunto hoje, o tema é liderança, e assim, a coisa que mais os líderes precisam resolver, e por isso que eu falo que liderança não é só no campo organizacional, porque a gente dá treinamento de liderança, por exemplo, na universidade, a gente está falando com executivos, com formadores de opinião, mas às vezes a gente também está fazendo treinamentos, imersões, no meu caso, de liderança, trabalhando a liderança pessoal. E um dos grandes pontos, assim, que eu não vou nem chamar de competência, mas de uma das grandes características dos líderes, e você é PhD, né? Eu fico pensando sempre assim, né? O que conversar com uma pessoa que é PhD em pessoas, né? Porque, porque quando eu falo assim, ela é doutora, né? A gente conversou com algumas pessoas, o próprio Alessi, né, que está no Japão, ele está fazendo doutorado em felicidade, a gente conversou, né, por aqui, mas no teu caso você é PhD em pessoas como, né, trabalhar essa característica, né, que é justamente a perseverança, a determinação que um líder tem que ter. Porque o líder muitas vezes passa por ambientes como a gente agora na universidade, mesmo ficamos 2 anos praticamente com as luzes apagadas, tendo que atender, né, muito mais intensamente todos os alunos para não perdê-los, né, e continuar conquistando novos alunos dentro desse cenário que era, vamos chamar assim, de macabro, porque realmente tinha uma dificuldade muito grande. Vamos começar por aí, vai, para a gente aquecer essa questão, né, da perseverança, das características, né? É uma característica de um bom líder, Cris? Olha, perseverança. Bom, para eu te responder assim, secamente, não dá. Então, deixa eu fazer uma Por pequena favor. Claro, claro. retrospectiva.
Nós Levantei a bola, tivemos, Cris. é, nós tivemos aí, nós já passamos por muitas transformações na questão do perfil de liderança. Então, a gente já teve aquela liderança que, a gente falando aí de empresas, né, as lideranças organizacionais, então a gente já passou por aquele momento que o mais velho da empresa era, então, eleito aí o líder. O mais antigo no cargo seria, então, o líder, né? E depois o mais rígido, aquele chefe mais autoritário, tinha o perfil para ser líder, né? E perseverança não era uma coisa, não era uma competência pensada, né? Uhum, Nesses períodos. E isso eu estou falando até 1980, viu? uhum. Depois, da década de 90 para cá, né, onde se percebe que as pessoas representam um diferencial competitivo depois do processo de globalização, e então mudou radicalmente o perfil de um líder. Então, não é mais aquele que é o rude, que fala de forma enérgica, que manda, que tem o perfil de chefe, né? Uhum. Então, hoje, a gente fala que a liderança é liderança com pessoas, né? E aquela velha máxima, manda quem pode, obedece quem tem juízo, enfraqueceu. Não digo que ela morreu, não, mas enfraqueceu, né? Uhum. E então, hoje, essa perseverança é uma competência que a gente tem que ter, né? E hoje é realmente necessário. Por quê? Antigamente, um funcionário não dava certo, um colaborador não dava certo na empresa, qual era a medida do chefe? Manda embora, Corta, claro, né? corta. Está dando trabalho, manda embora. E hoje, mandar embora, às vezes a gente está mandando embora pessoas que conhecem muito da empresa, né? Então, primeiro passo da perseverança desse líder é ele tentar resgatar aquela pessoa ou tentar colocar ali, vamos dizer, no prumo, né? No Tá. eixo, tá? Uhum. Então, realmente hoje, uma das competências que a gente tem que ter no nosso perfil enquanto líder é perseverança. É a gente poder identificar quem são os bons, onde vale a pena realmente a gente investir, em que pessoas, né? Então, vem de novo aí a perseverança. Porque senão é Uma, cômodo demais eu falar, vou mandar embora. uma coisa que eu vejo também, Cris, assim, e claro, você trabalha muito também com treinamentos, tal, a gente tá o tempo inteiro navegando no mundo corporativo, as empresas estão cada vez mais preocupadas também em trabalhar, né, em treinar, em formar, em capacitar não só o que a gente chamaria antigamente de hard skills, né, a gente recentemente teve um evento lá na Associação Comercial até, né, que Sim, falamos então em particular até sobre essa questão dos hard skills, dos soft skills, ou seja, as competências técnico-operacionais e as competências comportamentais, né? Hoje as empresas estão muito focadas nessa questão que a gente chama, né, dos human skills, assim, das competências humanas, né? E os líderes, eles estão cada vez preocupados mais com essa questão da humanidade. Isso é um diferencial, Cris, assim, para as empresas, aí eu vejo as startups vindo aí também com tudo e tal, que o principal ativo hoje são as pessoas. é. Ari, o principal ativo, eu como profissional da área de pessoas, né? O principal ativo hoje, o diferencial competitivo, são as pessoas. As empresas já tentaram de tudo, né? Então, qualidade no serviço prestado, defeito zero, a gente falando de indústria, né? E qualidade por si só, entregar produtos e serviços ali no nível de Excelência. excelência, né? Vamos dizer assim, Uhum. já não é suficiente, né? Então, eu tenho que ter pessoas envolvidas, né? E porque se tiver pessoas envolvidas, a qualidade,
os defeitos zeros, né? É uma consequência, sabe? Uhum. Então, só que qual é a dificuldade? A dificuldade é que as empresas se renderem a essa questão de que as pessoas representam esse diferencial, né? Tá. De que pessoas agregam valor aos negócios, né? Também. Mas você acha que isso ainda está, assim, não é uma realidade? Assim, ainda falta, Ainda falta, assim, Viori, é, ainda falta. Ainda falta bastante, porque a gente fala uma coisa na teoria, né? Na prática é outra, e a gente sabe disso, mas tem empresas, as empresas que se predispõem a mudar realmente, a valorizar suas pessoas, a entender que essas pessoas, elas agregam valor aos negócios, é, caminha a passos lentos, tá? tá. Mas as empresas que estão dispostas a fazerem isso, elas lucram muito, né? E não Uhum. é lucrar financeiramente, né? É tudo, é a questão da qualidade, é a questão da felicidade das pessoas no local de trabalho, né? Uhum. Ó, colocar até uma questão aqui que eu acho que tem muito a ver com isso que a gente entrou agora, que é assim, como ter pessoas envolvidas onde a cultura é mais direito e menos dever. É, eu não entendi bem o que a pessoa falou, que a É, é cultura que é mais direito, né? é porque, E, de repente, a cultura organizacional da empresa trabalha naquela ideia de que, assim, sabe, eu tenho um monte de direitos, caso da, por exemplo, legislação brasileira, talvez nesse sentido que ele colocou. De repente, a gente tem um monte de direitos, mas os deveres menos. Nesse sentido, não, talvez. é isso que ocorre mesmo. As empresas que estão se rendendo e querendo, então, valorizar as pessoas, né? Fica no equilíbrio ali, a cultura, né? Então, é uma nova cultura, porque não é comum, a gente está falando de pouco tempo, eu estou falando de década de 90 para cá, né? Uhum. Para quem teve tanto tempo, o Brasil tem muitos anos de atraso com relação, vamos supor, aos Estados Unidos, na parte de gestão de pessoas. Né? Uhum. O Brasil sempre buscou nos Estados Unidos seus modelos de gestão. Né? Mas Só que tem, a sensação que dá até que a gente está meio atrasado sempre, né? Porque fica sim, aquela coisa assim, quando eu tava qualidade que vinha aquela coisa da qualidade total do Japão e aí um pouco dos isso, americanos, aí meses depois a gente começou a falar nisso, aí quando lá fora já nem tava mais com esse conceito, aí aqui a gente tava bombando nessa coisa de fazer o funcionário virar uma máquina, né? Era aquela qualidade coisa da total. precisão, qualidade total, né? Então, o Brasil realmente tem esse atraso, né? E quando é muito legal, né? Porque pensar em modelos dos Estados Unidos, modelos americanos, isso é muito bom, porque mas tudo que vem adaptado, né? Uhum. Até mesmo o momento da qualidade veio adaptado, né? Total, né? E, e aí, o Ari, o que acontece? É uma mudança de cultura muito grande, né? Então, a gente ainda tem muitas empresas que, falando aqui, empresas brasileiras, né? Que começa com uma família, né? Depois ela vai crescendo, aí ela vai aprendendo que ela pode se associar, né? E aí ela Uhum. vem trazendo capital estrangeiro, e aí ela tem que entrar no ritmo, né? De sociedade, com capital estrangeiro e com a cultura também, sabe? A gente fala muito de cultura, Cris, assim, né? De cultura organizacional e tal. Mas, assim, você tem, por exemplo, a administração familiar, né? Muitas empresas que começaram, como você falou, né, com poucas pessoas, tal. Hoje a gente tem startups, às vezes, que tem lá um cara que mexe com TI, né? Um empreendedor tal. E aí ele coloca alguns amigos ou, que viram sócios. Então, assim, a estrutura, né, é mínima e depois vai escalando numa velocidade muito rápida. E, para mim, cultura é uma coisa.
mais duradouro, uma coisa que vem lá de raiz. Quer dizer, como que fica essa questão da cultura? Porque a gente fala muito de cultura, né? E a gente está falando aqui de pessoas, né? Como que fica essa questão da cultura? Até porque depois também tem ainda um outro ponto que eu queria entrar, que até pode colocar aqui nesse caldo, que é a questão do híbrido. Quer dizer, eu tenho uma cultura organizacional, porque eu estou lá na universidade, trabalhando o dia inteiro na universidade, ou no escritório, no porto, onde for, e de repente eu fui para minha casa, e a cultura da minha casa não é a mesma cultura do escritório, né? E aí como que fica? Essas culturas, elas não, elas estão se implodindo com essa coisa do híbrido? É uma verdade isso, ou eu estou muito apocalíptico, Cris? Olha, a cultura nunca foi pensada. A cultura organizacional, nunca ninguém deu bola para isso. E Uhum, hoje, o que mais se fala é a cultura da empresa. É a cultura da empresa que vai estabelecendo seus modelos de gestão, né? uhum, E mudar uma cultura não é muito fácil. Então, quando a gente fala modelos de gestão, a gente fala, opa, mexeu na cultura da empresa, né? E eu falo, ó, mexeu. A palavra mexeu sugere o quê? Mudanças, mudança. entendeu? Então, nós vivemos um mundo de mudanças, né? Um mundo das organizações de mudanças frequentes, né? Mudanças constantes. E tem mudanças tão profundas que mexem com a cultura da empresa que as pessoas nas organizações chegam a perder a identidade. Uhum, Nossa, essa não é mais a minha empresa, né? Essa não é a empresa que a gente adorava vir para cá e passava oi. A gente passa a maior parte do nosso tempo dentro de empresas, né? sim. Então, nunca se ligou muito para a cultura e hoje é uma necessidade premente, né? Quando a gente pensa em mudar, a gente tem que fazer aquela aculturação, né? Primeiro, como que nós vamos mudar? Eu vou pegar um exemplo básico, Ari. A gente teve vários processos, foi década de 80, meados da década de 80, que vieram os processos de fusões e aquisições, Uhum, que impacta diretamente na cultura, né, tanto de uma como de outra organização. sim. E aí a gente teve mudanças drásticas aí, como o Banco Nacional, que financiava lá o Ayrton Senna, né, com o Unibanco, né? O Unibanco ainda é um pouco mais recente, para o pessoal lembrar aí, e foi um impacto negativo. Uhum, Levou as pessoas, principalmente do Nacional, que tinha uma estrutura mais liberal, que era a cultura deles, né? uhum, A perder identidade. E com isso sim. veio o sofrimento no trabalho, Uhum, né? E sofrimento no trabalho, olhando esses modelos, o que, que aconteceu? Veio o Santander, que acabou com o Banespa, né? Que foi uma mudança radical, radical, claro. né? Que mandou muita gente até, que era do antigo Banespa, para tratamento psiquiátrico, Uhum, porque mudou totalmente a cultura. Santander chegou com aquela visão que nós temos um relacionamento mais arrojado, era essa expressão, né? uhum, E, e aí, eu, inclusive no doutorado, fazia junto com um colega, né, que a gente acabou fazendo todos os trabalhos juntos, e ele era vice-presidente de RH do Santander, sabe? uhum, E, bom, vendo isso, veio a fusão de Unibanco e Itaú. E aí foi sim. suave. Ninguém sentiu, porque eles Uhum, viram que perderam muito as outras mudanças dos outros bancos. sim. Então, veio um aprendizado, E né? E teve um teve um planejamento na estrutura planejamento. da É o cultura que mesmo, a né? gente chega da aculturação, sabe? Uhum, Não pode simplesmente jogar a goela abaixo a mudança.
Tem que sim. preparar. A gente tem nos dias de hoje, por exemplo, a questão das startups que tem uma liberdade, que tem todo um conceito, né? É um diferencial realmente a forma que é a gestão de pessoas numa startup, e de repente você tem algumas dessas empresas que foram adquiridas por grupos por questões financeiras mesmo, então foi lá e não é nem questão de investidor anjo, mas foi adquirido mesmo e foi incorporado por um grupo e mudou completamente. Quer dizer, o que tinha de melhor, que era a criatividade, que era a ousadia, o pensamento crítico tal dessas startups, elas simplesmente desapareceram porque viraram, né, Entrar em outro processo, um outro processo. né? É os bancos Então, digitais e os bancos conservadores, né? Quer dizer, você de repente pega uma startup de banco digital que é incorporada por um grande banco, esse banco digital perde muita identidade, né? A é verdade é verdade, que acaba, né, incorporado ali, né? é verdade. E então a cultura, ela hoje, ela dá o tom do modelo de gestão. Só que Uhum, hoje as empresas pensam, puxa, mas nosso pessoal está acostumado desse jeito. Então tem que fazer um trabalho com as pessoas para que elas aceitem a mudança. E aí uhum. se embute uma nova cultura, Sim. sabe? Aí se eu sair do organizacional e trago essa mesma realização, essa mesma visão que a gente está falando agora, né, de realizar isso, se a gente traz para o universo particular de cada um, é um pouquinho aquela pessoa que vivia com os pais, de repente casou, foi montar sua família, e aí, naquele momento, está vivendo com uma outra pessoa, que é uma outra cultura, é uma outra formação. E de repente tem que fazer essa descompressão para poder sobreviver num casamento com uma nova família, vamos dizer assim, né? A Aquela realidade. disruptura, né, que a gente chama, porque a gente acaba fazendo a desconstrução, desconstruindo, né, que agora a gente tem um monte de palavras novas, no Sim. sentido de é, esse exemplo que você deu. De repente eu deixo as minhas coisas pessoais de um jeito. E aí Uhum. vem, eu me uno a outra pessoa, como casamento, que tem de um outro jeito. Né? Aí começa aquela história. Não, minha mãe ensinou assim, não, mas na minha Uhum. casa era de outro jeito. E Sim. Que é o alguém, cara que trabalhou, que é o cara que trabalhou na empresa A e fala, não, mas na empresa que eu trabalhava era completamente diferente disso aqui que vocês fazem. Vocês fazem aqui tudo errado. E na verdade não é que é tudo errado, é um jeito diferente daquilo que ele diferente. fazia É. na outra empresa, né? Então, isso faz parte, inclusive, quando a gente muda de empresa, né? A gente saber que não adianta comparar, né? Eu estou entrando numa empresa nova, o que ficou para trás lá ficou. É que nem é, as empresas têm um livro muito bom, Feitas para Vencer, ou Feitas para Durar, é uma série de livros, né? E que fala exatamente isso, né? Se eu ficar olhando, mas na minha empresa não era assim, na empresa que eu trabalhei não era assim, né? E aí as empresas vão mostrando por que elas estão durando ainda, né? Por que elas Uhum. conseguem durar, como que elas conseguem passar por todas as barreiras, né? A competitividade e consegue permanecer. Ela não pode mais ficar lembrando do passado, né? Uhum. Ela tem que falar, temos que mudar? Temos que mudar, né? Então, só que, graças a Deus, Ari, a moçada que está chegando, né, já está encontrando empresas mais jovens, vamos dizer Uhum. assim. Então, quem trabalha em empresas que nasceram na década de 90 já entrou na cultura da mudança. E se tiver que mudar, vamos mudar. Ou se Sim. preparando, trabalhando com planejamento estratégico mesmo, né? Onde nós queremos estar hoje, nós estamos aqui em 2022, onde a gente quer estar em 2030. Uhum. E tudo isso vai obedecer mudanças que vai mexer em cultura, né? Sim. Mas as pessoas que entram nas empresas hoje, que mudança é uma rotina, né, sofrem menos. E aí é onde entra a tal da resiliência, né?
que é o que a gente solicita, a pessoa ser resiliente, né? Eu Uhum. gosto sempre de uma definição de resiliência, quando eu falo com meus alunos, que ser resiliente é não sofrer com as mudanças, sabe? A empresa não precisa de ninguém que sofra com as mudanças, né? Uhum. Então, então a gente tem que preparar cada vez mais, né, para um mundo de mudanças. A gente Sim. preparar nossos alunos, os nossos liderados para mudança, né? Então, Agora você foi até recentemente, né? Eu considero que ainda, né? Porque agora você está como pró-reitora acadêmica, mas até outro dia você estava como diretora da pós-graduação, né, de uma das principais universidades do país. Assim, mudou muito o perfil. Eu também já estou há 30 anos lecionando, né? E também na pós-graduação. Mudou muito o perfil das pessoas que procuram pós-graduação, Cris. Não sei se você também consegue fazer essa leitura, mas para mim, assim, né, na prática ali de estar na sala de aula, vendo como mudou. Assim, antigamente eu via um aluno que tinha uma grande formação, que tinha uma boa graduação, e aí ele ia trabalhar por causa daquela graduação, e conforme ele ia se especializando profissionalmente, chegava um momento que ele falava assim, poxa, eu vou fazer uma pós-graduação, mesmo lato sensu, vou fazer uma especialização para aprofundar um pouquinho ou para me atualizar nos conhecimentos que eu preciso naquele momento profissional. A sensação que dá agora é que as pessoas estão fazendo meio pós-graduação de prateleira, assim, sabe? Que já aconteceu outro de um menino que eu já tinha cruzado ele em 3 cursos diferentes de pós-graduação. Como que você vê isso, assim, o papel da pós-graduação, né, nessas mudanças de comportamento ou nas mudanças de formação mesmo dos profissionais no mercado de trabalho? não, Ari, você está certo. A gente tem encontrado realmente esse perfil que já fez uma pós, está fazendo outra, né? E, e aí isso também não é bom, né? Quando a gente está buscando muitas pós-graduação, ainda que lato sensu, principalmente lato sensu, não é ainda que, é principalmente lato sensu, a pessoa está um pouco indefinida, né, no que ela quer buscar. Ela está sentindo falta de alguma coisa, ela precisa de uma complementação, mas, ao mesmo tempo, ela fala, mas o quê? Né? Então, claro que eu sempre falo para meus alunos, olha, eu fui fazer um doutorado numa das melhores instituições de ensino da América Latina, né? Só para você ter uma ideia, eram 4 vagas para entrar na minha área, né? 4 vagas para o Brasil inteiro, e em gestão de pessoas, né? Marketing tinha 7 vagas, finanças tinha não sei quantas vagas, mas gestão de pessoas só 4, né? E, e eu falo para os meus alunos o seguinte, que nem sempre a gente vai encontrar novidades, né? Porque algumas coisas não mudam, né? Principalmente em disciplinas teóricas, né? Não muda. Matemática, por exemplo, não muda, né? A contabilidade, por exemplo, não muda, né? Uhum. Então, a abordagem, sim, né? E aí eu falo eu cheguei numa determinada disciplina, novos modelos organizacionais. Eu já tinha concluído todos os créditos, né? Mas eu falei, não, novos modelos organizacionais? Não, eu vou fazer, porque eu vou Uhum. ter algo novo para levar para a sala de aula. Aí, e porque também os professores eram os autores que eu adotava, né? Falei, vou conhecer esses autores e como professores, e assim foi. Aí, num doutorado, quem dá aula é o aluno, né? E Sim. os alunos é que dão aula, né? Sim. Bom, muito bem. E aí está lá, uma lista de seminários, e o primeiro de tudo, eu fiz em administração, né? Uhum. E o primeiro seminário, que seria tipo, as aulas eram de sexta-feira, seria na sexta-feira seguinte. Quer dizer, uma semana para você preparar. Evolução das teorias da administração. Eu falei, não, eu não acredito que eu estou vendo isso aqui num doutorado de Universidade de São Paulo, tal, tudo bem. E aí ninguém queria pegar.
era uma sala com 30 alunos. Ninguém queria pegar esse tema, né? Uhum. Eu falei, mas eu dou isso, né? Eu dou teorias da administração. Não mudou, não pode ter mudado, né? Eu falei, eu vou desafiar, vou me desafiar. E levantei a mão, falei, todo mundo pegou lá para o final, né, do curso. Eu falei, eu vou ficar com o primeiro tema. Só sobrou esse também, né, Ari? Eu tinha que Uhum. me definir ali. E levantei a mão, falei, eu fico primeiro. Aí os professores, 2 professores, você tem certeza? É para a semana que vem. Eu falei, para a semana que vem. São 5 horas de aula. Eu falei, 5 horas de aula. Você está sozinha, você está sabendo que você está sozinha, né? Eu falei, estou sozinha. Então tá bom. Então é com você. Eu falei, tá bom. Aí daqui a pouco alguém lá no fundo levanta o braço. Posso fazer com você? Eu falei, pode. E era esse vice-presidente de recursos humanos do Santander. Da Santander. Braskem ele era na época. Ele estava indo para o Santander. Ele era da Uhum. Braskem. Falei, tá bom. Aí fizemos na última. E exatamente o que eu dou na graduação. Tá bom para Uhum. você? Entendeu? Para mim foi Sim. bom, porque eu falei, bom, e ninguém levantou para ir em banheiro, nada, e foi ótimo, né? Foi bom também porque eu testei o material que eu estava utilizando com os alunos na Claro. graduação. Então é isso que eu Uhum. quero te falar, tem coisas que não mudam. Eu falei, não, Uhum. as teorias não mudaram, senão não seriam mais teorias, né? Sim. Então eu vou me colocar à prova do que eu dou para meus alunos na graduação, né? É Então tem até coisa. engraçado, né, essa questão das coisas que mudam, né? Por exemplo, hoje a gente tem novos nomes, né? Principalmente por causa das redes sociais, tal. E você me conhece muito antes das redes sociais, né? A gente dá aula, como eu falei, a gente dá aula há 30 anos. Mas hoje você pega uma garotada, às vezes até não precisa ser só garotada, né? Porque senão parece pejorativo. Mas pessoas falando e dando cursos e oferecendo cursos online e tal, quer dizer, a plataforma mudou completamente, mas eles estão se modelando no mindset de Napoleão Hill, que é de 1929. Just Murphy, que é do poder do subconsciente, que é também do século passado. Então, assim, é incrível, porque vem coisas novas, e aí todo mundo compra, nossa, agora tem um curso bom, não sei o quê, neurociência. Nossa, a neurociência está super moderna, a ressonância magnética funcional. Aí os caras vão falar sobre atenção plena, e aí, assim, há 3.000 anos os chineses falavam de mindfulness, né? Então a gente tem que estudar os orientais e pensar assim, nossa, os orientais já meditavam e já colocavam atenção plena, e hoje a gente tem que fazer, né, doutorado em neurociência, mestrado em neurociência, para aprender o que os caras já aplicavam há 3.000 anos. A Aplicavam. sensação, a sensação que dá é que vai mudando a roupagem para o marketing, né? Dando uma É. roupagem para o modelo, porque na prática os conhecimentos já estavam aí. O cérebro humano, por exemplo, não muda há milhares e milhares de anos, né? Não é uma coisa assim, o nosso cérebro hoje, o cérebro da minha filha de 5 anos é diferente do meu cérebro. Não, tem muito mais tecnologia hoje do que na minha infância, mas o O, meu cérebro é exatamente igual ao dela. o Ari, sabe o que, a que eu atribuo isso? Ao nosso atraso. Ao nosso atraso em termos de como tratar as pessoas nas organizações. Uhum, Nós tivemos perfeito. olha, se a gente levar em conta que pós-graduação no país, né, tinham as públicas, né, mas não se falava no lato sensu, né, então ou se falava em mestrado e Uhum, doutorado, mas ninguém falava sim, em cursos de pós-graduação como a gente conhece, que está hoje. mais conhecido hoje. E isso se deve àquele atraso dos modelos de gestão, né? Então, a pós-graduação ela foi liberada a partir da crise do petróleo, década de 70, 70, né? entendeu? É incrível. Praticamente final da década de 70. Veio Uhum, junto com a pós-graduação, veio junto o Movimento Brasileiro de Alfabetização, mais conhecido como Mobral, veio o ensino uhum, supletivo, né? Então as pessoas não tinham acesso aí a muito conhecimento, né? sim. A LDB de 1996, que é a única que a gente tem,
ela já falava no ensino à distância. E o que, que nós tínhamos de ensino à distância? Instituto Universal Brasileiro. Exato. E era pelo Incrível, correio, né? existe até Pelo hoje correio. esse instituto, né? E eu vou falar para vocês que eu na indústria, né? Eu na indústria mandaram fazer um curso de recursos humanos, né? Isso na década de 70, e foi pelo correio, lá do IDORT, que é um órgão do governo de relações de trabalho, né? Sim. E eu fiz o primeiro exercício, fiz a primeira apostila, aí a minha mãe tinha que levar para o correio postal, Pro correio. e só tinha um em Santos, que era na Praça Mauá ali, e da última vez minha mãe falou assim, eu fiquei mais de 5 horas na fila. Eu falei, O mais louco, Cris, o mais louco é ver essas gerações que hoje são nossos alunos, por exemplo, na própria pós, né, no MBA, falando assim, professor, eu não estou conseguindo assistir sua aula hoje porque a internet em casa não está muito boa. Aí eu fico assim, rapaz, você não tem noção do que a gente já passou, né? eu fiquei com tanta Incrível. pena, fiquei com tanta pena da minha mãe, Ari, que eu falei, mãe, eu fiz todos os exercícios, mas eu não tinha coragem de pedir para ela ir para a fila do correio. E como é que eu Uhum. ia faltar na empresa para levar, né, os meus exercícios para o correio, pelo correio? Sim. E aí não fiz, eu tenho esse material até hoje, Ari, eu guardo ele com capricho. Caramba, incrível. Né? Agora essas mudanças de tecnologia, né? E aí, claro, vem plataformas novas, agora tá aí todo mundo apostando na internet das coisas, no 5G e tal. Há uma forte tendência também de uma grande mudança de paradigma na educação. Né? Você sabe, eu sou um pouco mais conservador, eu gosto de internet, tudo, mas eu acho que tem algumas coisas que o contato humano não substitui, né? Então, assim, por mais que você tenha, mas vai ter realidade aumentada, vai ter isso, vai ter aquilo, tal, ok. Mas ainda um abraço, um olhar no olho, ainda é muito É bacana, verdade. né? Tem coisas legais. Quando a gente fala de gestão de pessoas, desenvolvimento humano, você acredita que, e aí eu gosto de citar o Harari, né, que fala, a gente está criando uma geração de inúteis, tá, porque vem inteligência artificial por aí, vem a própria internet das coisas, 5G. Você acredita que essa área do desenvolvimento humano vai se transformar muito nos próximos anos? Ou a gente vai continuar seguindo Napoleão Hill, falando que se você pensar que é um fracassado, você será um fracassado? Não, se você pensar que vai ser um fracassado, você será um fracassado, né? Napoleão Hill, 1929. Independente de todo o avanço tecnológico, né? Uhum. É, eu digo que a gente tem que enfrentar, né, o que vem por aí. Claro que o desenvolvimento humano, a forma de desenvolver pessoas, já está diferente. Já Olha está aqui, ó. diferente, né? Olha o que nós estamos fazendo aqui, Sim, né? sim. Então, ela já está Sim. diferente. Não, e Agora, olha só, a gente está aqui conversando, até abrir um parênteses, aí está aqui a Carla, por exemplo, a Carla Carvalho, olha, fiz o marca pessoal, aí a Toninha, todo mundo, olha, todo se copia, nada se cria, as pessoas interagindo, e assim, é como se fosse o Joel aqui mandando um abraço, tal, várias pessoas que estão entrando aqui, né, e assim, hoje em dia, uma live acaba virando uma aula, um professor com vira um certeza. facilitador, vira um influenciador, quer dizer, só isso já é um bom motivo para a gente acreditar nessas mudanças, né, não tem jeito, né? Então, por isso que eu falei para você, olha, só o que a gente está fazendo aqui, né? Isso já é uma mudança, né? Uhum. E só que eu quero lembrar o pessoal que as dificuldades, se a gente deixar a tecnologia nos engolir, né? Nós vamos ficar. Tudo é relativo, né, Ari? Olha, vê se você entende o que eu quero falar, como que nós vamos ficar. Se você não encarar a tecnologia, vai ser que nem os meus pais, né? E nem digo meus avós, que na época não tinha, viu? Aqui eu sou, Uhum. sou Ah. como fala, dinossauro mesmo, né? Imagina. Mas os jovens também.
quantos que sabiam jogar eram bons no videogame e já não são mais, É, lógico. né? Porque vai chegando novas gerações de games, né? Nossa, então o pessoal fala, eu sou da época do Atari, né? Eu sou, já nem sei mais jogar isso. Em compensação, os bebês, né? Já nasce, ó, daqui a pouco eles já vão sair da barriga com o celular, Com certeza. entendeu? A minha E filha com 5, ela faz melhores lives do que as minhas, Cris, pode ter certeza. olha aí, né? E ela vai assistir PKXD, sei lá, esses games que hoje são games pelo computador e tal. E com 5 anos, você fala assim, ela não é alfabetizada, né? Porque ela nem entrou ainda no primeiro ano, né? Só que ela já está num nível de inteligência, principalmente nessa parte mais tecnológica, gigante, né? Tem É. coisas. Agora mesmo, a gente não estava entrando, ela já falou. Papai, faz um vídeo, grava um áudio explicando. Aí eu falei, caramba, minha filha ensinando como que eu tenho que passar o tutorial, né? Quer dizer, imagina, né? E você sabe Mudanças que muito, né? eu fiz um curso pela PUC, Rio Grande do Sul, foi online, né? Online assíncrono. Eles falam que é online, mas na verdade você pega o vídeo lá e você Eu, assiste. eu fiz também, eu fiz também. Ele dando aula na sala de aula e a gente assistindo, né? É, O só que eu fiz foi que, assim. só que eu prestei bastante atenção em 3 palestras muito interessantes. Uma delas foi da Malala, a Malala Yousafzai, né? Sim, sim. E o que que ela recomenda? E é verdade, todo mundo vai ter que entrar na era da programação e aprender a fazer programação. E Uhum. aí eu dei um salto lá para o meu passado, que quando começou a chegar essa história de informática, em Santos só tinha cursos de programação. E Sim, aí eu sim. falei, vou entrar num curso desse, vou fazer. Aí entrei, aí me senti um peixe fora d'água, não tinha tanta gente fazendo, meia dúzia de alunos ali. Mas eu Sim, sim. falei, o que que eu estou fazendo aqui? Não via sentido naquilo, né? Uhum. E hoje a gente nunca usou tanto a palavra algoritmos, né? A gente vê uma falha, isso é culpa do algoritmo ali, falha no Ah, algoritmo, né? uhum. Sim. E eu acredito muito no que ela falou, né? Então, a gente, além dos idiomas, né, a gente tem que aprender programação. E Sim. cada vez Até mais a porque, gente está indo para até, esse caminho. Até porque tem um campo, o próprio PKXD, né, esses games nossos trabalham muito essa questão de você realmente interagir mais do que só ser um usuário. Porque, de certa Isso. forma, a gente que aprendeu DOS, que foi lá aprender alguns cursos de informática na época que estavam começando os pequenos computadores, né, que eram os PCs e tal. Quando Isso. veio o Windows, quando veio o Bill Gates, que ficou bilionário justamente por causa disso, né, porque ele facilitou, ele transformou todo mundo em usuário de informática, mas ele também, de certa forma, deixou todo mundo refém de aplicativos. Quer dizer, a gente usa o que o aplicativo oferece. Se você sabe programar, você constrói os seus caminhos e não segue os caminhos do que estão te dando. E isso, Olha, isso realmente é uma sensação de liberdade maior, né, do que só ser um usuário. eu estou vendo aqui que alguém escreveu, é bom aprender, né? Mas não se Mas esqueça não que se somos esqueça. humanos, né? E que E tem precisa que ter o descansar, descanso na com mente. certeza, Perfeito. É isso aí. né? É isso É isso mesmo, aí. né? Que é o Então, lance do porque workaholic, né? assim que saiu a internet, eu tive internet na minha casa e, e eu lembro que tinha um computador, né? Onde eu trabalhava e todo mundo me colocava medo, não só a mim, mas como a todos, né? Olha, não encosta nessa teclinha Dell, que vai deletar tudo, e naquela época deletava e não tinha jeito, né? Beleza, tá lá mesmo. É. E eu falei, eu vou comprar um computador que eu vou poder esbarrar nessa teclinha Dell, e aí eu chamo o técnico, ele formata tudo de novo, mas eu vou aprender se... Eu tinha medo, né? Até de passar em frente ao Aham. computador. Sim, Falei, sim. não, não. Então é isso que eu falo para você. A gente não pode deixar
a tecnologia nos engolir. Aí eu falei, sim. não, eu vou ter que vencer. E hoje, até hoje, por exemplo, quando eu aprendo a fazer alguma coisa, um atalho, um recurso, eu fico feliz da vida. Então, essa parte da informática, da gente usar o computador, né? Eu tenho dificuldade com com as redes Uhum, sociais, né? Primeiro porque uhum. eu não tenho tempo, né? E o pessoal vibra, eu tenho não sei quantos mil seguidores, eu vi aí você aí que tem, mas eu Imagina. não tenho essa preocupação, sabe? Talvez porque meu Olha, Cris, perfil seja mais de presencial. essa coisa de seguidor, teve uma época que a gente dava aula para 150 alunos no primeiro ano, né? Você sabe, lá atrás a gente estava isso, e assim, a gente ficava, meu Deus do céu, como que eu vou dar aula para 150 alunos, tal? Porque era palestra, né? Tudo não era uma aula, a gente dava palestras praticamente em auditórios antigamente, né? E aí hoje em dia, claro, está mais próximo do que seria o ideal, né? Com um número menor de alunos na sala de aula. Só que dando aula há 30 anos para 100, 200 alunos, e aí, claro, como tinham 10 salas, você tinha 1.000 alunos por ano, né? Hoje, quando as pessoas falam, não, tem tantos seguidores na rede social, eu quero ver você ter 30.000 alunos de sala de aula mesmo, que passa na rua e te cumprimenta como a gente tem, né, Cris? É verdade. Que, que essa que é a grande rede social, né? Porque a gente tem alunos que se formaram ali, que te encontraram durante 4 anos, muitas vezes, numa pós-graduação, 1 ano e meio, 2 anos, e essas pessoas realmente te cumprimentam na rua, te reconhecem, né? E como você sendo importante na formação dessas pessoas. E aí esse número de seguidores fica difícil para um youtuber aí É, vivenciar, né? É uma outra realidade, né? se a gente pudesse computar todos os alunos, né, como seguidores, nossa, mas hoje eu já estou dando aula até para filhos de ex-alunos, né? Sim. E você foi professora do meu pai. Você... Né, vai e agora a indicando. gente dando aula, e a gente dá aula na terceira idade, hoje é o contrário. Outro dia eu estava numa sala de aula de graduação, primeiro ano, não, terceiro ano de publicidade. Aí a aluna veio e falou assim: professor, você não acredita? Olha, sabe quem mandou um abraço, senhor? Minha avó. O senhor é professor dela na aula da terceira idade. Aí eu, meu Deus, eu estou dando aula para neta e para avó. Ou seja, eu já envelheci mesmo e não dá mais para esconder, né? Não dá, não dá. Mas eu acho que esse fato da gente estar sempre em sala de aula, né, é, deixa a gente sempre viva, né, sempre com vivacidade, vamos dizer assim, Uhum. né, o que é diferente, né, da gente dar aula para um público que é à distância, né? É, claro. Que às vezes você nem sabe quem é, né? Porque Não, eu, por exemplo, eu às vezes faço vídeos, eu tenho vídeo com 2 milhões de views, né, no YouTube e tal. E assim, aí tem lá 30 mil comentários no meu vídeo. Eu fico pensando, meu, eu não faço ideia de quem são essas pessoas. Né? Porque é muita gente, assim, aí não tem como. É diferente você encontrar um aluno, às vezes tem aluno meu de 30 anos atrás, da primeira turma, Ari, você lembra de mim? Aí o cara já tá envelhecido e tal. Eu falo, poxa, por incrível que pareça, eu lembro. Porque na sala de aula a gente acaba sim, lembrando mais, é né? verdade. Agora numa rede social esquece, não tem como, né? É Olha, impossível mesmo. mesmo no online, né, eu falo para os alunos o seguinte: eu falo quando eu dou aula em EAD para eles e quando eu dou aula online, eu falo, gente, vocês passarem por mim, vocês me chamem, né? Porque é mais É, fácil eles gravarem claro, a nossa fisionomia, né? Do do que a que a gente gente gravar printa, deles, né? Até porque eles com colocam certeza. fotos lá e aí foi muito interessante que eu estava lá no laboratório de inovação e os alunos estavam um cochichando com o outro, um cochichando com o outro. A senhora é professora Cristina? Eu falei, só. Nós somos seus alunos do curso tal, mas só que é online. Eu falei, olha, eu sempre falo para vocês falam comigo, porque é mais fácil vocês me reconhecerem. Não, professora, a Ó. gente achou que você era mais alta. Eu falei, não, é só essa tampinha aqui que vocês estão vendo. Mas, Cris, para voltar no tema e para a gente fechar Sim, essa live, para não roubar mais seu tempo, senão daqui a pouco a gente vira a noite aqui, que é muito prazeroso. para Mas me fala uma compensar o coisa, atraso. o atraso, né? Me fala uma coisa, qual é o caminho, como que você projeta a nova liderança? Não só no Brasil, assim, na questão da tua área de pesquisa mesmo, tal, como Uhum. que você
visualiza essa nova liderança? Assim, qual vai ser o perfil desse novo líder Olha, nesses próximos anos? hoje a gente tem a chamada liderança situacional, que ele acaba congregando os três tipos que sempre existiram, sabe? Uhum, Então, quais são os três tipos? O autocrático, né? O democrático e o liberal. Tá? uhum. Quando que eu uso essa liderança situacional? Vai depender do grau de maturidade da sua equipe, né? Então, se você tem uma equipe, como que eu vou dizer, com experiência zero, você vai ter que ser autocrático, querendo ou não, você vai ter que saber determinar. Para colocar limites, né? É. Vamos supor, você está lá com 10 estagiários na sua equipe. Como que você pode deixar eles à vontade? Não dá, né? Não dá. Você tem que orientar. Então, você tem que falar, Uhum, fulano, hoje você faz isso, você faz aquilo. Então, você está determinando. Então, nesse uhum, momento, você tem que ser um pouco mais autocrático, né? aham. E talvez eles pensem, manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Bom, aí você, de repente, você tem uma equipe que já é pleno, né? Então, você já pode ser um pouco mais democrático, decidir junto com a sua equipe, Uhum. né? Qual o caminho que nós vamos seguir, né? Então, quando você tem uma equipe que todo mundo já está lá num sênior, né, de conhecimento, então você está ali só para ver os resultados e cobrar se eles estão indo pelo caminho certo. E aí você é mais liberal, sabe? Mas são esses três modelos aí que a gente tem que saber usar no momento certo. É contexto, né? É, Contexto. né? Então, não dá para você ser autocrático o tempo inteiro, você vai perder a sua equipe. Não dá para você ser democrático, porque os resultados não vão aparecer se a sua equipe não tiver ainda nesse nível de maturidade, né? E não dá para você ser liberal. Então, você tem que observar o tempo certo, né? Então, Perfeito. quando você olha assim os seus liderados, você fala, não, eles já sabem o que tem que ser feito, como tem que ser feito, já está embutida a cultura da empresa, né? E eu sei que o resultado vai aparecer, né? Perfeito. Então, você pode ficar mais sossegado, vamos dizer assim. E o sossegado não quer dizer que o líder não faça nada. O líder, Uhum. ele tem que pensar hoje, ele tem que pensar nas estratégias, né? Ele tem que levar o que é bom para a empresa. E, em tempos passados, o líder só executava. Ele não tinha essa preocupação se saiu caro, se saiu barato para a empresa. Hoje, ele Uhum. tem que ter essa competência de falar, não, isso aqui está muito caro para a empresa. Sim. Temos propostas melhores. Por isso que a gente tem uma nova cultura e que é um novo modelo de gestão, que é a gestão participativa, onde a gente pode ouvir os nossos liderados, né? E dali saem boas é, sugestões, né? Uhum. Tem empresas que adotam aí a política do tipo dê 365 sugestões para a sua empresa. É uma por dia, né? Claro que isso é uma política de motivação, motivacional, vamos dizer assim, para você Uhum. pensar, você ser crítico da empresa. O que eu posso Sim. propor? Né? Mas porque a empresa trabalha nesse modelo participativo e, de repente, são dos próprios colaboradores que vêm as melhores sugestões, que É. surgem, né? As melhores Até porque sugestões. conhecem ali na prática ali, né, o varejo, vamos dizer assim, né, que está ali Sim, no, vivendo o problema diariamente, né? então, isso é uma mudança de cultura, Ari, porque nem todas as empresas estão preocupadas com o que o colaborador está pensando. É ele que lida ali no dia a dia, né? Uhum. Então, é isso que eu falo que ainda caminha a passos lentos,
sim, sabe? Mas já perfeito. tem bastante empresa praticando. As multinacionais já fazem isso com, né? Mais É, tempo. com mais tempo, né? Uhum. E eles foram os primeiros também a perceberem que as pessoas são importantes para a empresa, que não é negócio demitir pessoas a todo momento, Sim. né? Então, Ao contrário, né? Hoje se fala muito em retenção de talentos, né? Quer retenção. dizer, Então, essa se- política de retenção, né? Pouquíssimas empresas adotavam isso até final da década de 80. Ah, não Uhum. está satisfeito com a empresa? Essa era a política. Ó, se eu Tchau. abrir essa vaga agora, vem 1 quilo de gente. Vem, Sim, sim, né? sim. Vem realmente 1 quilo de gente. Vem Sim. uma fila enorme. E até hoje ainda tem empresas que pensam assim, né? Tem gestores que pensam Tem, assim, né? tem. Infelizmente, né? Só que Fica com essa quem é ideia. esse quilo de gente? Todas as crises que o país passou, a gente teve a crise do petróleo, a gente teve agora o impacto da crise lá dos Estados Unidos, né? E em todo momento, qual é o ponto em comum? Falta de mão de obra De mão de obra. qualificada ou Sim. capacitada, né? Então, Hoje a gente vive esse problema, né? Hoje, né? Se a gente for pensar, então hoje é dia 25 de julho de 2022 e a gente vive esse problema, né? Infelizmente. todas as nossas crises, o ponto em comum é a mão de obra, a falta de mão de Uhum. obra, né? Porque Sim, as empresas hoje não querem só preencher a vaga, elas querem talentos, sim, né? Não é simplesmente preencher a vaga. E aí vem perfeito. as exigências todas, né? Então, se você graduação, você fazer uma faculdade, não garante vaga no mercado de trabalho. Mas se você não tiver, é pior. Você é Pior, menos claro. competitivo. Hoje, se Sim, você não tiver uma pós-graduação, você é menos competitivo, sim, entendeu? sim, Então, vai exatamente. aumentando a exigência, Uhum. né? E as pessoas... Hoje a gente tem gente fazendo doutorado, por exemplo, no mercado, né? Assim, antigamente a gente via pessoas fazendo mestrado, doutorado para lecionar, para a área acadêmica, tá? Por conta do currículo Lattes e Isso, tal. Hoje você pega engenheiros com doutorado porque o cara chefia, o cara nem é diretor, o cara é chefe de uma área, de um setor, tal, ou às vezes até engenheiro especializado, tal, e que tem doutorados, né? E que Maria, nem pensa na área acadêmica, né? eu, antes de pandemia, né? Aí eu vi numa revista especializada que tinham 600 vagas para mestres e doutores em administração. Eu falei, o que, que faz um administrador, um doutor em administração? Uhum. Ó, e as empresas quais eram? Siemens, Bayer e 3Ms do Brasil. Sim, sim, empresas top, né? E aí eu falei, eu vou buscar o que estão procurando. Aí faço um contato, ah, doutor em administração, mestre em administração, por quê? Que as empresas estão agora buscando os diferenciais competitivos. Quais são os novos modelos de gestão? Né? O que se Uhum. pode pensar para daqui a 600 vagas? Isso É muita foi coisa. um divisor de águas, né? Então, hoje, Uhum. mestrado, doutorado não é só para quem quer lecionar, mas Sim, porque o perfil do profissional hoje é o perfil investigativo, né? E você fazer um mestrado, um doutorado, te leva à investigação, sim. né? Você vira um pesquisador no Exato, DNA, né? No exato. DNA. Então, o perfil que as empresas buscam hoje tem que incluir aquela curiosidade mesmo, a pessoa que que nem eu falo também para os alunos, não fiquem só com as informações que vocês recebem em sala de aula, vão além, Uhum. né? Ó, determinado, o professor falou de tal coisa hoje, vai além, vai buscar. Sim, E hoje tem recurso, né? sim. Então, o próprio Google, aí, o pai Google, né? Ele é o nosso, como é que vou falar? O nosso alicerce, mesmo Uhum. que seja só para se familiarizar. Claro que a gente não deve
mergulhar de cabeça em tudo que a internet fala. Mas pelo Claro. menos para a gente se familiarizar com termos novos, né? Estão falando demais nisso, retenção de talento, você falou, né? Você usou essa expressão. E realmente isso é uma política de recursos humanos, né? E que eu falo, tá, mas o que é isso, né? E aí quando você vai ver, eu já trabalhava em empresas que ninguém queria sair pela gama de benefícios que a empresa Claro, dava. claro. Já tinha essa estratégia lá atrás e não dava esse Lá nome, né? atrás, isso eu estou falando de década Exato. de 70, mas o forte Ah, eram as indústrias, né? uhum. E hoje as empresas aqui, né, sendo pequena ou grande, elas procuram ter alguma coisa que segure os funcionários lá, né? Perfeito. Então, pesquisa salarial antigamente, salário vinha no primeiro, né? O que te prende na empresa? Meu salário. Hoje já não é mais, aparece o Uhum. salário, mas Sim, o ambiente que a pessoa trabalha, né? Então eu gosto de ir para lá, eu gosto de ir para minha empresa, é isso que está, é, como é que se fala? Sendo priorizado, sim, né? Então, perfeito. Cris, por incrível que pareça, a gente fez a live mais longa da internet até hoje. mentira. Brincadeira, imagina. A gente, dois professores, né? Não tem como, né? Eu fiz live com pessoas do mercado ali que são tímidos, médicos, tal. Aí a live é rapidinho, uma horinha a gente mata. A gente aqui já daqui a pouco o Instagram ele encerra, né? Quando dá um É, tempo, ele já avisa, fala, olha, chega, para de falar, tal, né? Porque a gente está sendo anti-Instagram. Mas como a gente também não é do Instagram, a gente está muito preocupado com o número de seguidores, então tá tudo certo, porque a live foi um sucesso, um monte de gente interagindo. Não tem como te agradecer. Desculpe por todo o transtorno, né? eu que Eu, eu, peço eu, desculpa. na verdade, te trouxe para o Instagram de novo. E aí, e aí já, só isso já estou me sentindo culpado por causa disso, né? Mas de Imagina, qualquer forma, agradecer você demais. Você é minha eterna chefe, né? Porque afinal eu sou lá do MBA, que você é minha coordenadora, né? Então, independente de ser da reitoria da universidade, que agora você é minha chefe maior também, né? Na pró-reitoria. Mas de qualquer forma, eu te agradeço demais. Conte eu, sempre comigo. E para vocês que assistiram essa live, a professora Maria Cristina, pró-reitora hoje acadêmica da Unisanta, diretora da pós-graduação até outro dia, mas que, para mim, é a pessoa que é PhD em pessoas, porque ela é PhD em administração, mas ela é doutora em pessoas, porque ela realmente tá para conhecer, passar alguém aqui, ou no Pessoas de Valor, ou numa live comigo, pessoa que entenda mais de pessoas do que a Cris. Cris, ai, Ari, super é obrigado isso. por ter participado, viu? Eu que É, agradeço. Quero deixar um grande abraço para todos aí que estão nos assistindo, tá? E é sempre um prazer trabalhar com você, Ari. Gosto muito de você, né? Gosto do obrigado, a seu recíproca é trabalho, verdadeira, né? gosto da sua missão também, tá bom? Obrigado, Cris, obrigado. Forte É abraço e para isso. você que nos assistiu até agora, se por acaso não pegou o começo, vai estar lá no IGTV e amanhã também no canal do YouTube para assistir essa live na íntegra que foi imperdível, tá bom? Um abração para vocês, bom descanso, Cris, beijão. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.